Olá para você! Olá para você que é da harmonização facial, você está no lugar certo. Nessa aula de hoje, nessa live, nós vamos falar de um dos pilares fundamentais para você fidelizar o seu paciente. Nessa série de lives eu estou falando sobre viver da toxina botulínica. Como fazer a toxina botulínica virar uma recorrência no seu consultório? Através da fidelização. Então, como fidelizar o seu paciente? Gerar recorrência, criar uma carteira e deixar a toxina botulínica pagar suas contas. Não é isso que a gente quer? A gente quer que o tratamento traga resultados financeiros. E eu digo sempre que a toxina botulínica é o padrão ouro da harmonização facial. Todo paciente precisa de toxina botulínica. E a toxina botulínica é usada em diversas condições. Ela pode dar resultados encantadores para o seu paciente. E ao longo da minha carreira, principalmente nos últimos anos em que eu praticamente só dou consultoria, né, além de trabalhar, mas eu não dou mais curso presencial, eu dou consultoria, seja em clínica pequena, em clínica grande ou em rede de franquias, eu sempre vejo os mesmos questionamentos, as mesmas reclamações e o mesmo protocolo sendo feito, ou seja, não está fazendo o protocolo correto. Muitas vezes o profissional, ele faz curso técnico, ele acha que já tem domínio da técnica e ele diz assim, olha professora, eu ainda não consigo rentabilizar bem com toxina botulínica. Eu ainda não giro o meu consultório com harmonização e com toxina botulínica. O que está faltando? Aonde eu estou errando? Porque alguns conseguem e eu não. E aí eu estou nessa série de lives respondendo isso aí para você. A gente sabe que o nosso protocolo, o protocolo que eu implemento nas minhas consultorias, ele é baseado em pilares, né? Para fidelizar o nosso paciente. Então, para eu gerar uma recorrência, para eu ter todos os meses uma carteira de paciente recorrente que faz toxina botulínica, janeiro, fevereiro, março, abril, aquele paciente de janeiro já volta em maio, para eu ter esse giro de pacientes para toxina botulínica entrar como uma renda praticamente fixa, com previsibilidade no nosso consultório, existem alguns pilares técnicos que você precisa seguir. E esses pilares, né, pelo nosso protocolo é organizacional, técnico e abordagem. Já falei numa live isso aí para você. Muitos profissionais nem conseguem enxergar que a toxina botulínica ela precisa de uma fidelização para gerar recorrência para o seu paciente voltar, para você formar uma carteira de pacientes e ter saúde financeira no seu consultório, tá? E aí depois desse entendimento, a gente vê todos os pilares, implementa e faz você entender como funciona o tratamento, desde a abordagem inicial do paciente até a rechamada final. Hoje eu vou falar algo que muita gente me pergunta e tem dúvidas, certo? Professora, eu pego e guardo, anoto em fichas de papel, eu anoto em programa, eu uso algum programa automatizado no meu consultório. Como que eu faço isso? Isso aí é muito importante para o pilar organizacional. Se você não tem organização, se você só tem técnica, não está fidelizando o seu paciente. Você está jogando, queimando uma carta, você está perdendo dinheiro, tá? Então, o nosso paciente não é só o atendimento técnico, vamos cumprir todos os pilares e vamos então hoje falar do pilar de organização sobre armazenamento de ficha clínica. Hoje, claro que nós temos uma ficha própria, mas as empresas, essa aqui é uma distribuidora, Dermadream, várias, a Xiaomi, né, as empresas de toxina botulínica, elas mandam uma ficha pré-pronta pra gente e que realmente são fichas bem legais. Eu já usei muito, às vezes uso. Então tá aqui, ó. Essa ficha nesse modelo tem identificação,
Tem plano de aplicação do produto, né? Com uma imagem para a gente marcar as áreas de aplicação. E uma leve anamnese. Uma fichinha que você pode destacar com precauções, cuidado pós-procedimento. Dá só uma olhada se tá bem ali, se tá mostrando a ficha. Tá. Ó, então isso aqui você destaca e deixa com seu paciente. Que são fichas de cuidado pós-procedimento. E aqui atrás, no verso dessa ficha, tem um termo de consentimento esclarecido com a declaração do paciente que o paciente deve assinar. Ok, é um modelo muito bom de ficha, tá? No começo eu usava esse modelo, mas é claro que quando a gente vai criando uma padronização dentro do nosso consultório, a gente vai ter uma ficha mais padronizada de acordo com o nosso, com a nossa técnica, né? De acordo com o protocolo que a gente segue. Então aqui, ó, identificação. Essa identificação, ela é muito pobre, né? Ela serve então como complemento de uma segunda ficha. Então você vai precisar de uma ficha de identificação adicional para o seu paciente. Então, isso aqui me facilita, eu tenho bastante no consultório, eu quero usar essa ficha de papel. Ok, mas na parte de identificação eu já estou vendo que ela é muito pobre. Então, você vai fazer uma ficha própria. Aqui tem alguns dados demográficos, né? Nome, estado civil, CPF, RG, data de nascimento, nacionalidade, profissão, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, residencial, celular, e-mail. E aí tem junto com a identificação uma pequena anamnese, alergia a medicamento crônico e alguma informação adicional. Ok, claro que precisamos desses dados demográficos, né? Eu gosto bastante, então, esses dados têm que ser preenchidos, a sua secretária já preenche na recepção, tem que ter muita atenção com esses dados. É a primeira vez só que o paciente vai preencher, então na primeira consulta você tem que ter um tempinho e um cuidado para o paciente preencher esses dados, tá? Quem ele é, qual é a idade, aonde ele mora, se ele veio trazido por alguém, como que ele conheceu a clínica. E aí tem outros dados que é importante também, se ele já fez tratamento estético, né? Se ele tem alguma queixa inicial, isso aí tudo vai melhorar a sua anamnese na hora da consulta. Então, quando você já chega com uma breve anamnese, então medicamento crônico, você quando vai conversar com o paciente que a hora clínica do profissional é a hora mais valiosa, então você já vai ter uma anamnese mais específica, né? Você já vai estar conhecendo levemente o seu paciente. Então, um pouquinho, né, dos dados importantes a secretária já pega aqui na identificação do paciente. Eu gosto bastante de profissão, qual é a profissão, às vezes aonde trabalha. Então, por exemplo, professor é muito vago, então professor de escola primária, professor universitário, mas assim é muito importante saber qual é a profissão do paciente. Então é isso, né? Temos que tomar atenção com a identificação, porque depois, quando você começar a gerar um fluxo de pacientes, e eu falo para você, não espere muito tempo, porque a organização desde o início facilita, porque senão depois você vai ter um trabalho dobrado. Então tudo isso aqui vai para um sistema que vai automatizar e vai qualificar essas nossas informações. Então, por exemplo, profissão, professor. Será que é importante? Faz diferença se o meu paciente é professor, ou é médico, ou é advogado? Faz a diferença? Não, o protocolo é o mesmo.
Porém, esse dado é muito importante, porque você precisa dominar quem é seu paciente, conhecer quem ele é. Então, dia do professor. Quantos professores você tem no seu consultório? Será que você não pode fazer uma promoção específica em homenagem a ele, que é um professor? Lembrar daquele dia, de repente fazer uma promoção? Para isso, você precisa saber quantos professores, quem é professor e quem não é. Isso é dominar os dados do seu paciente. Você está fazendo isso? Dia do médico, dia do dentista, dia das crianças. Ah, mas o que tem a ver criança com toxina botulínica? Então eu fui lá, preenchi na identificação. Paciente Ana Maria, tem 2 filhos de 4 e 6 anos. De repente esses filhos já tratam no consultório, já fazem ortodontia, e no dia da criança eu vou fazer uma promoção, né, uma ação específica. Dia da criança a gente vai fazer profilaxia, a gente vai dar lembrancinhas para as crianças, fazer um dia festivo. Será que a mãe que vai trazer também não pode participar desse dia festivo? Então, dia da criança, traga o seu filho. Então, eu sei que o meu paciente tem filho e você vai ganhar tal e tal coisa, né? Você vai ganhar, de repente, uma promoção no Botox. Depois tem várias promoções que funcionam muito bem, tá? Para fidelizar o cliente. Então, será que isso é importante? Você está vendo como é importante dominar os dados demográficos do seu paciente? A identificação, quem ele é, onde ele mora, se ele é de fora. Eu, por exemplo, moro em João Pessoa, aqui tem praia, tem muito turista que vem de fora. E aí o turista, ele vem fazer botox comigo, toxina. Eu sei que ele não é um paciente que mora aqui, mas eu quero saber quando ele volta, né? Eu tenho um cuidado especial com esse paciente que vem de fora, que é o nosso paciente temporário. A segunda parte da nossa ficha, dessa ficha pronta, é a parte do protocolo clínico. Então, como é que vai ser a aplicação? Frontal, prócero, corrugador, orbicular do olho, nasal, depressor do septo, orbicular da boca, depressor do ângulo, mentoniano, platisma, masseter, outras. E aí você então, quando atende, você marca. Eu gosto de marcar no desenho. Então tá aqui, ó, aonde eu apliquei, eu coloco aqui no desenho, por exemplo, eu puxo e coloco o número de unidades. E aqui eu falo, né, anoto quantas unidades foram. Por exemplo, frontal, eu utilizei 16 unidades. Então, 16 unidades nesses pontos aqui demarcados. Ok. Quando o paciente volta, eu pego essa ficha e comparo com o resultado clínico. 16 unidades, ficou muito bom, não precisa de nenhum retoque. Então, eu já sei que a dose ótima do meu paciente são 16 unidades. Precisou de mais 2 unidades no retoque. Então, mais 2 no retoque. Eu sei que da próxima vez, quando ele retornar, o frontal dele vai ficar muito bom com 18 unidades. Ok? Então, toda essa anotação é para eu descobrir qual é a dose ótima do meu paciente nas diversas aplicações. E aí eu sei que, se eu colocar isso, eu vou ser mais assertivo, porque a ideia é, com o paciente voltando, a gente cada vez ter mais domínio do tratamento dele. Então, ser cada vez mais assertivo. E aí, isso aqui vai me ajudar, né? Da primeira consulta, que eu vou fazer um protocolo padrão, até a padronização, né? Não padronização, até a individualização da aplicação do meu paciente. E aí, eu anotei aqui, certo? Hoje a gente não usa mais ficha de papel. Eu até gosto da ficha de papel, mas ela é transferida para uma ficha digital.
Porque à medida que você tem muito paciente, você vai precisar automatizar esses dados, você vai precisar evitar o acúmulo de ficha, que isso aí é muito complicado, vai juntando muito papel, vai ficando inviável da gente guardar, certo? Então, a princípio, ela serve, mas tanto ela serve para complemento, para auxílio de uma ficha digital. Então é isso, a gente evita ficar acumulando papel. Hoje as fichas digitais elas servem muito bem, certo? A gente tem lá um programa com todas essas fichas digitalizadas, tem um espaço que a gente fotografa, tem um espaço para assinatura digital do paciente, então não tem mais como a gente ficar acumulando papel. Aqui tem acompanhamento, cuidado pós-procedimento, dores de cabeça, inchaço, hematoma, sim ou não, sensibilidade, reação alérgica, outros sintomas. Então, isso aqui é claro que é muito resumido. Eu vou precisar de uma ficha maior, mais completa, para eu conversar com o meu paciente e anotar. Dor de cabeça, como foi? Será que teve relação com a toxina botulínica? Eu tive dor de cabeça no dia seguinte, mas eu fiquei o dia inteiro no sol, alguma coisa assim, entendeu? Então você sabe que a dor de cabeça pode ter relação a outra coisa. Eu tava naquele período, né? As mulheres no período menstrual e 5 dias depois eu tive muita dor de cabeça, coincidiu com o período menstrual. Então será que é da toxina ou não? Eu não vou dar uma resposta certeira aqui, porque pode não ser, né? Teve outro fator importante aí para ocasionar essa dor de cabeça. Então, numa ficha específica, eu consigo anotar melhor os dados do que somente nessa ficha resumida. Aí eles têm um cuidado pós-procedimento que você destaca e dá para o seu paciente. Só que o paciente ele vai ter que ter a vista bem boa, tá bem pequenininho. Então evite massagear ou manipular as áreas tratadas. Evitar ambientes quentes. Então aqui diz a recomendação padrão da toxina botulínica, no caso essa toxina específica. Mas será que não tem outras recomendações importantes? Eu falei já num vídeo sobre recomendação. E outra, isso aqui não é bom para o paciente porque ele não vai ler isso aqui, ele vai guardar e jogar fora e vai se perder. Isso aqui está muito inviável para leitura. Eu reconheço, né, que a empresa fez um ótimo trabalho nos dando um modelo de ficha, se preocupando, isso é muito válido. Em muitas horas emergenciais eu já usei essa ficha, então eu amo ter essa ficha guardada. Ela me auxilia, porém, no registro digital do paciente, tá? Eu não uso só essa ficha. E aí aqui tem um termo, né, que hoje é muito importante a assinatura do termo. Hoje a gente faz um termo específico para o nosso paciente que ele assina antes do tratamento e aí a gente guarda, né? E aí depois tem os termos digitais. Então, gente, domínio de quem é o seu cliente. Você tem esse domínio? Se eu te perguntar agora, quantos pacientes, por exemplo, professores, você tem no seu consultório em tratamento? Tem alguns, mas não sei quanto, não sei dizer quanto. Você está tendo o domínio do seu paciente? Não. Outra coisa, todos esses dados demográficos, quando eles são bem documentados, eles servem para ações de marketing, né? Para publicação, para a gente publicar alguma coisa e impulsionar, fazer campanhas específicas em Facebook, em Instagram, em YouTube. Então, isso é muito importante. Lembrar, né, que a sua ficha, né, a sua anamnese, as suas anotações, elas são bem direcionadas porque o seu paciente é único. Você tem que enxergar o seu paciente como único. Então, a paciente Maria é professora, tem 2 filhos.
Às vezes a Maria que te contou alguma história, ela está dividindo um momento importante com você. Ai, doutora, sabe que eu tive doente? Meu pai estava muito mal no hospital, eu fiquei 6 meses com ele, fiquei 6 meses cuidando dele, nos últimos meses eu fiquei só no hospital. E aí tudo isso é importante para você anotar, né? Você sabe que a Maria está passando por alguma dificuldade. Quando a Maria volta, é importante você conversar com ela, se está tudo bem. Ela tem que sentir essa conexão, essa aproximação do profissional paciente. Hoje a gente não atende mais o paciente, o profissional num patamar e o paciente no outro, como era antigamente. Esse tipo de profissional que ainda tem essa abordagem, se afastando do paciente, ele está perdendo mercado e a gente sabe disso, né? Então, quando você irá rechamar o paciente? Você sabe quais foram os pacientes que fizeram toxina há 4 meses atrás e que estão precisando ser lembrados para manter a sua toxina em dia, os benefícios de manter a toxina em dia? Você sabe quais são? Ixi, eu tenho que procurar lá nos papéis. Vamos lá pegar aqueles papéis cheios de pó para procurar um a um. Tire um dia para fazer só isso, então. Hoje a gente não tem mais tempo para isso. Hoje a gente precisa automatizar o nosso processo. E aniversário? Você sabe quantos pacientes fazem aniversário esse mês? Você sabe que aquele paciente que veio no seu consultório, ele precisa, né? Você lembrar do aniversário dele. Você pode fazer uma promoção específica no mês do aniversário. Você está usando essas estratégias? São estratégias legais, mas eu não sei quando é o aniversário dos meus pacientes. Por isso que eu digo, você não pode mais ficar preso à ficha de papel, certo? Você precisa automatizar o seu sistema e as suas informações. Então, mês das mães, né? Dia das mães, você está lembrando seu paciente, mandando um recadinho especial em nome da clínica, em seu nome. Você está fazendo isso? Quem tem filhos, né? De repente, ação de ortodontia. O seu paciente de toxina botulínica pode ter filhos e o filho pode estar precisando de ortodontia, né? Então é importante saber disso. Mais uma vez a pergunta: você domina os seus números? Você sabe quanto está entrando de toxina botulínica? Você sabe quanto está custando o seu estoque? Você sabe o que está faltando, o que não está faltando? Quando fazer a compra? Quando eu posso comprar? Quando eu tenho caixa para comprar? Às vezes, por exemplo, em janeiro, que é época de CIOSP, de congresso, as empresas fazem grandes promoções. Se você comprar 100 frascos, você vai ganhar um mega desconto. Será que eu tenho caixa para comprar 100 frascos? Quanto tempo será que eu vou usar esses 100 frascos? Você tem o domínio dos seus números? E é isso que eu vejo que é um dos fatores que mais se erra nos consultórios, principalmente nos menores. Aí você reclama do concorrente, aí você reclama das clínicas grandes, aí você reclama das franquias. Você sabe que você tem uma grande vantagem em cima das clínicas grandes, porque você tem a pessoalidade, é você que faz o tratamento, é você que atende e é com você que o paciente quer ser atendido. Às vezes as clínicas grandes têm rotatividade, o paciente chega, não sabe quem é o profissional que vai atender, não sabe como é a mão do profissional, não se conectou com o profissional e apesar das vezes o preço ser mais baixo, ele não se conecta com aquele tipo de tratamento. Ele se conecta com a clínica menor, com o profissional que está atendendo. Entendeu? É por isso que você precisa ter domínio dos seus pacientes, domínio dos seus números, porque você vai trabalhar em cima disso, certo? Então, respondendo a pergunta, papel ou digital, eu respondo papel e digital ou somente digital, se você já tem domínio técnico para isso. Se você ainda é muito preso ao papel, e às vezes nós profissionais da saúde, a gente ainda
A gente é treinado para fazer tudo no papel, não precisa se livrar do papel, mas você vai ter sempre um bom programa te auxiliando, tá? Saber dominar esse programa, manusear, porque você precisa conhecer o seu paciente e dominar os seus números. Então, espero que tenha gostado, espero que você comece a implementar o que a gente está passando nessa série de lives. Então, um grande abraço e até a próxima.